Olá pessoal, meu nome é Giovanni Librelotto, eu sou professor tutor do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências da Computação da Universidade Federal de Santa Maria e no âmbito do tutorial de Google Jamboard vou trazer para vocês agora a interface de edição de gems dentro do Google Jamboard. Então a ideia basicamente é entender quais são as possibilidades que o Google Jamboard permite para a edição dos frames, ou seja, dos quadros, dentro da sua ferramenta. Então, indo lá para o Gem, então aqui foi o Gem criado na última aula, lembrando que para renomear basta clicar aqui dentro da própria, qualquer parte onde aparece do título aqui especificamente que abre a janelinha, ou três pontinhos, renomear. Então a ideia da aula de hoje, desse módulo aqui especificamente, é abordar essa barra esquerda aqui no caso, é a barra que permite as edições. Notem que logo de cara vocês já vão perceber isso, ela é bastante simples, digamos assim. Então não tem opções muito avançadas para edição. Então notem que o Google Jamboard, assim como o Google Classroom, também fazendo uma analogia, eles primam pela simplicidade. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, dependendo das necessidades de cada um. A ideia aqui é que vocês tenham um conjunto mais limitado de ferramentas onde o foco acaba sendo explicitamente pelo conteúdo a ser ministrado dentro do próprio Gem. Então, se for passar aqui explicando basicamente cada um desses componentes aqui, não vou focar na parte didática ainda, é só mostrar as ferramentas. Nos módulos seguintes, tanto no módulo 3 quanto no módulo 4, o nosso foco então vai ser para a parte educacional, como utilizar isso aqui para a questão da educação. O foco aqui é entender basicamente como eles funcionam. Para quem já trabalhou com Paint, por exemplo, do Windows, ou qualquer ferramenta básica de desenho, são ferramentas, digamos assim, ícones bastante intuitivos para a questão de funcionalidade dos mesmos. Então notem, por exemplo, aqui que na opção caneta tem uma setinha do lado, quer dizer que se eu apertar aqui uma vez, se eu clicar nessa opção, ele abre essa janelinha extra no caso. Então eu só tenho 4 tipos de, digamos assim, maneiras de escrever no quadro, vamos dizer assim. Ou no formato de caneta, ou no formato de marcador, ou no formato de marca-texto, ou no formato de pincel. Então são as únicas maneiras que você tem de escrever dentro do Gem e apenas nessas 6 cores. Então, ou seja, não tem muitas possibilidades a não ser branco, amarelo, vermelho, verde, azul e preto. Basicamente isso. A paleta de cores é bem limitada também. Então, só para fazer uma comparação, então selecionando caneta de cor preta, por exemplo, ela fica mais ou menos assim. Então, ou seja, note que a espessura é bastante próxima de uma linha especificamente aqui. Já selecionando um marcador, por exemplo, pegando uma outra cor, num azul, ele acaba tendo uma linha um pouco mais grossa. Então, digamos assim, quase como se fosse o dobro da espessura de uma caneta, e obviamente na cor que vocês bem entender. O marca-texto é aquele marca-texto padrão, no caso. Então, se querem selecionar um texto e querem deixar marcado, então ele tem uma espessura ainda maior do que o marcador de antes, e pode ser usado então para destacar algum texto, alguma parte da imagem, alguma coisa assim dentro. Note que o marca-texto, se vocês começarem a passar sobre ele mesmo, ele vai começar a reforçar, da mesma forma que o marca-texto, por exemplo, quando é passado 2 ou mais vezes sobre o mesmo ponto. E por fim, o pincel, vou pegar aqui numa cor vermelha só para relacionar, ele acaba tendo quase como se fosse um marca-texto, ele é um traço um pouco mais grosso, só que não tão forte. E nesse caso aqui, se eu passar sobre o mesmo ponto, ele acaba não fazendo nada. Então, ou seja, não há um reforço da pintura, entre aspas, assim, como no marca-texto. Então, são as 4 opções que você tem, voltando aqui, caneta, marcador, marca-texto e pincel, onde em cada uma delas vocês podem escolher cada uma dessas 6 cores. Então, basicamente, são 24 combinações de anotações que vocês podem fazer usando o mouse ou o trackpad, por exemplo, dentro de um Gem. Então, seja como introduzir no início da aula, o Jamboard prima pela simplicidade. Então, basicamente, são essas limitações possíveis, as limitações que o Google impõe para vocês, por enquanto, ou seja, em 2020, agosto de 2020, para fazer edição. Lembrando que isso aqui é uma ferramenta web e pode sofrer atualizações a qualquer momento, de forma que mais cedo ou mais tarde, pode ser que sim ou que não, que venham a surgir novas ferramentas de edição dentro do Jamboard. A segunda opção é para apagar, ou seja, eu quero fazer literalmente como se fosse usar como um apagador para apagar parte daquilo que eu acabei de anotar, por exemplo. Então, selecionando essa opção, note que a opção selecionada sempre vai ficar em destaque aqui como se fosse um negrito, por exemplo, que no caso antes fica vermelho para indicar qual das cores que foram marcadas, se fosse a preto fica em preto. Nesse caso aqui, o apagador está selecionado.
Então, dessa forma, eu quero apagar essa parte que foi feita aqui. Notem que como eu passei vários marcadores de textos, marca-texto, melhor dizendo, no mesmo ponto, o apagar apaga todos. Ele não vai apagar só a última camada, depois a penúltima camada. Então, você tem várias camadas, todas são apagadas ao mesmo tempo. O mesmo caso para qualquer uma das outras. Então, seja, eu vou selecionando as opções que eu quero remover e, consequentemente, basta fazer o apagar disso. Me arrependi, não era para ter pago esse último, use o botão desfazer, que automaticamente volta as opções que foram removidas. Lembrando que volta na ordem que foram feitas. Então a última modificação vai ser removida, vai ser desfeita, perdão. A última modificação vai ser desfeita, depois a penúltima, depois e assim por diante, todas elas. Então anote que o apagador não tem opção de tamanho, não tem opção de formato, ele é esse formato cilíndrico aqui, digamos, no caso, um círculo literalmente. Então basicamente aqui eu tenho a opção de ir apagando desse formato aqui. Então eu não tenho como apagar num formato retangular, quadrado, alguma coisa assim. Se eu quiser fazer um quadrado, eu tenho que usar essa alternativa. Então, por exemplo, quero apagar essa aqui num formato quadrado. Se eu colocar o círculo aqui, notem que pelo zoom fica o formato de bolinha. Se eu quiser deixar um formato de quadrado, eu vou ter que descer aqui desse jeito. Ou seja, aí eu tenho, digamos assim, um formato mais retilíneo, digamos assim, se é que dá para chamar isso de retilíneo. Portanto, o apagar é simplesmente essa opção que tem. Aqui é a opção de selecionar, a qual eu vou voltar a ela logo a seguir, por exemplo, depois que usar uma nota adesiva, por exemplo. Selecionar é aquela coisa que eu posso selecionar qualquer objeto que está posicionado aqui na minha tela e automaticamente mover, fazer configurações sobre mesmos. Só que o Jamboard, nos Gems, ele não entende os riscos, os formatos, como sendo objetos selecionáveis. Ou seja, eu não consigo selecionar esse objeto aqui, desse risco em negrito aqui, por exemplo, em preto, e mover para outro ponto, ou mover esse marca-texto aqui. Pelo menos não na versão desktop na qual eu estou utilizando aqui. Então, para isso, eu vou primeiro criar uma nota adesiva, que uma nota adesiva especificamente tem algumas cores, por padrão um amarelo, como se fosse um post-it, mais ou menos, que eu quero colocar no quadro. O amarelo ou em verde, ou em azul, ou em rosa, ou em laranja, ou sem cor. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma nota adesiva e vou colocar aqui cabeça. Ele salva e larga lá. Agora eu vou pegar uma outra nota como corpo. Uma outra nota agora em rosa, joelho. E por fim uma nota pé. Então, dessa forma aqui, ó, as notas adesivas vão sendo inseridas ali dentro. Notem que a nota adesiva sem cor, que seria exatamente a última opção aqui no caso, é a principal maneira de vocês colocarem um texto dentro de um Jam. Então, seja, não tem outra caixa para inserção de texto nativamente, para vocês escreverem um texto. Então, seja, a principal opção é uma nota adesiva, escrevendo a palavra aqui, especificamente que vocês querem, selecionando a opção nenhum, que daí ele vai ficar exatamente com o mesmo fundo interior, e aí, nesse formato, note que agora a barra de seleção está marcada aqui, eu consigo mover esse tipo de objeto. Então, o Jamboard não permite fazer edição ou seja, movimentação das linhas criadas com as canetas, marcadores, ou seja, com essas 4 opções aqui, marca-texto e pincel. Entretanto, permite eu movimentar por exemplo, as notas adesivas, assim como vai permitir movimentar as imagens também, que vai ser outro ponto a ser apresentado aqui nesse caso. Além de movimentar, ou seja, para qualquer posição, eu tenho opções, por exemplo, pegando nesse canto superior a fazer uma movimentação de rotação. Então, por exemplo, notem que geralmente no canto superior esquerdo de cada uma fica essa setinha para cima e para baixo. Então, clicando nela, tem essa opção aqui de fazer essa rotação, caso necessário também. Além disso, selecionando um ambiente aqui no caso, eu posso aumentar ou diminuir. Então note que vocês não vão conseguir escolher o tamanho da fonte, e aliás nem outra fonte, é essa única fonte que o Jam permite que vocês coloquem aqui no caso. Mas se eu quero, por exemplo, que essa palavra seja maior ou menor, porque é como essa está sem fundo, esse é o menor tamanho possível, por causa do meu zoom aqui, eu teria que diminuir o zoom para diminuir ainda mais o tamanho, ou posso aumentar quanto eu quiser aqui, ou seja, desde que, obviamente, se passou da parte inferior do Jam, toda a parte aqui vai ser cortada, ou seja, não vai ser visível especificamente. Então, seja, basta selecionar num dos cantos que não seja o canto especificamente da rotação. Esse canto da rotação, esses outros 2 cantos aqui são para aumentar e diminuir. Note que ele mantém a proporcionalidade das fontes. E um outro canto, que aparece os 3 pontinhos, note que são os mesmos 3 pontinhos que tem aqui, só que enquanto aqui nós temos ações sobre o Jam como um todo, aqui nós temos as ações para fazer sobre esse objeto especificamente. Eu tenho a opção de editar,
que é literalmente como dar um clique duplo no mesmo, então para fazer a inserção de algum texto novo, caractere, alguma coisa assim. Ou tenho a opção de duplicar, em vez de eu criar um novo e editar tudo de novo, então eu crio um próximo aqui, e agora eu tenho dois objetos independentes, cada um deles eu posso editar, por exemplo, nesse aqui eu quero remover os 3 pontos, por exemplo, no outro manter, bom, paciência. Então aí é a opção que cada docente tem na sua opção específica. E também a opção de excluir, supondo que eu não queira mais, então eu não quero mais o com 3 pontinhos, seleciono aqui, remover. Então essas opções aqui de edição de cada objeto vão estar disponíveis para todos os objetos inseridos aqui, menos aqueles colocados com pincel. Lembrando, mais uma vez, essa é a versão de edição no desktop. Num próximo módulo vocês vão ver que a edição num tablet é diferente. Num tablet vocês têm mais opções do que o desktop permite. Então, mais à frente eu vou mostrar para vocês, dentro de um iPad, por exemplo, como seria a edição e que tipo de recursos extras vocês conseguem ter usando o Jamboard via tablet do que usando propriamente no desktop, que é o que nós temos aqui. Essa opção aqui de imagens, nós vamos ter a próxima aula desse curso vai ser específico para isso. Por quê? Porque ela trabalha com o Google Drive. Então, para não tornar tão extensa essa aula de hoje, vamos quebrar essa aula da interface em duas. Primeiro de todos eles, menos a imagem, e depois na próxima aula só falando de imagens, importação, Google Drive, etc. A última opção desse menu aqui é o laser. Bom, o laser ele tem um comportamento similar àqueles lasers que alguns de vocês podem utilizar em salas de aulas. Então, ou seja, eu quero apontar para o quadro para destacar um ponto, mas logo em seguida eu quero desligar o laser, por exemplo, e aquilo não ficar marcado no quadro. Então, a mesma ideia, supondo que eu estivesse mostrando para o pessoal, a letra da música infantil é cabeça... Opa, perdão, não é corpo. Eu tenho uma filha pequena aqui, cabeça, ombro, joelho e pé. Imagino que vocês já tiveram percebido isso quando eu estava fazendo a escrita. Então, voltando, meus alunos, eu quero a música infantil é cabeça, ombro, joelho e pé. Então, ou seja, notem que toda vez que vocês escrevem com o laser, ele demora um segundo e meio, mais ou menos, e some. Então é basicamente como se fosse vocês utilizando uma ponta laser, por exemplo, dentro do quadro, perdão, para dar destaque em algum ponto. Terminou a versão de clicar automaticamente, de selecionar um campo, esse laser vai sumir. Então isso aqui vai ser muito útil, por exemplo, quando vocês estiverem usando dentro de uma aula compartilhada, por exemplo, onde as pessoas vão estar ao mesmo tempo acessando o Jamboard de vocês e vendo exatamente aqueles pontos que vocês querem dar o destaque. Ou dentro de uma aula no Meet, por exemplo, alguma coisa assim. Então ele não fica arquivado, não vai ficar salvo essas modificações, isso aqui são só modificações que o laser mostra em tempo real. Terminou a apresentação do laser, isso não fica salvo em lugar nenhum, eu não tenho como dar um play depois para ver o que o professor fez. Então, ou seja, as pessoas só vão visualizar se estiverem assistindo aquilo em tempo real, o que o professor está fazendo. Tal e qual um laser utilizado num quadro, por exemplo, por vocês. Terminou de usar o laser, quem não viu, perdeu. Então é basicamente essa a ideia. Mas, obviamente, pode-se salvar, fazer uma gravação de tela, por exemplo, para pegar todas as movimentações, inclusive o áudio e tal, mas isso é outro módulo, outra aula propriamente dita. Então, só para deixar claro que o laser é para, em tempo real, mostrar alguma parte específica aqui do mesmo. Então, finalizando essa primeira aula aqui do menu esquerdo, todos esses pontos aqui, menos a imagem, passamos por todos eles. Mais uma vez, são edições simples que você tem aqui dentro, mas lembrando, o Google Jamboard não é para editar imagens, é para você colocar coisas que vão ser utilizadas como um quadro, e essas ferramentas são para justamente poder fazer o uso desse quadro aqui, por exemplo. Então vou voltar o plano de fundo em quadro branco, como se fosse, de forma que eu possa utilizar isso posteriormente. Essas nossas aulas iniciais aqui, de edição de Jamboard, eles são especificamente para entender o que pode se fazer tanto no menu superior, que foi a aula anterior, essa barra lateral aqui, que é a aula essa aula em particular, e a próxima aula, que é a aula de imagens. O próximo módulo, que é a parte de compartilhamento, e outro módulo, que é como utilizar o Jamboard em sala de aula, aí então a nossa ideia é trazer mais detalhes de como dentro de uma questão educacional o Jamboard pode ser complementado. Por enquanto é apresentar o Jamboard a vocês. Então próxima aula vai ser sobre a manipulação e edição de imagens dentro de um Jamboard. Por enquanto ficamos por aqui. Qualquer dúvida, coloque nas postagens aqui e tentaremos solucionar na medida do possível, obviamente. Um abraço e até o próximo vídeo.